Bom, para variar, você sabe como é a internet no Brasil, uma coisa que foge ao nosso controle, né? A gente estava fazendo uma live agora e a live simplesmente caiu. Mas a gente tenta novamente sem problema nenhum. Já estamos aqui, né? O pessoal vai demorar um pouquinho para conseguir voltar. Quem estava aí, quem estava nos assistindo, né? Caiu a conexão. Acontece, de qualquer forma, quem não puder estar com a gente daqui a pouco pode ver também. Mas eu estava falando o seguinte, e se cair, eu estava falando isso, se porventura cair a conexão, eu volto aqui de novo, sem problema nenhum, tá bom? É só você continuar nos acompanhando. Se você puder nesse momento aí nos ajudar também, tem um botão aí na sua tela escrito compartilhar, ok? Clica nele aí, compartilha essa live, para que as pessoas que também trabalham com direito de trânsito ou que estão desesperançosas com a administração pública, para que elas possam ver que tem solução sim, tem solução, vale a pena recorrer, vale a pena questionar atos nulos, vale a pena. E aqui a gente está falando como isso pode ser feito. Então, clica aí nesse botão que está aí perto de você, compartilhar, e você já nos ajuda, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar num caso prático aqui nesse momento, pessoal. O caso é o seguinte, pensa comigo. Eu faço um recurso de multa, ok? Eu faço um recurso de multa. No caso, eu estava falando, vou usar o exemplo que eu citei, que eu fiz uma aula, que é a aula 2 da oficina, tá bom? Vamos citar ele. Na aula 2, você viu que eu fiz lá um recurso passo a passo, uma aula completíssima, com e-book ainda para você baixar, sobre o recurso de multa da utilização de celular, é isso? Da utilização de celular. Imagina que eu faço um recurso e nesse recurso eu falo o seguinte, a infração é gravíssima, dirigir manuseando o celular. E eu faço um recurso alegando, me acompanhem, alegando, primeiro, que o auto de infração é nulo, porque não tem o endereço, o auto está em branco. Segundo lugar, o auto de infração ele é nulo porque ele tipifica uma infração gravíssima, mas na verdade não seria, pois, de acordo com o que lá está escrito, o condutor não estaria manuseando o celular, ele estaria falando ao telefone celular, que é uma infração também, mas é uma infração diversa. Nesse caso, você tem aí 2 apontamentos no seu recurso de multa de trânsito. Apenas 2. Você faz aí, nesse modelo que eu falei, agora, você faz aí simplesmente com uma página, 2 páginas, você já faz esse recurso, ok? Ponto. Vai para, vamos dizer que já vai para a Jari, vou pular a defesa prévia, vai para a Jari. A Jari pega esse processo, hipoteticamente ela fala bem assim, ó, e atenção, não confunda a carta que é enviada para o proprietário com o julgamento, tá? Porque na carta que é enviada para ele, ela não é o julgamento. Se for só aquela cartinha normal. Lá só está falando o resultado do julgamento. Aquilo não é julgamento, porque se você for olhar só por aquilo, nunca vai ter fundamentação. Mas aquilo não é o julgamento, tá bom? Então, o julgamento, ou melhor, no julgamento, o que estaria acontecendo? Nesse julgamento, a Jari pega e fala o seguinte, olha, analisando aqui o que você falou e analisando o auto, entendo que o auto é válido. Logo, nego provimento ao seu recurso. Simples assim. Acabou. Veja, quando o julgador faz uma coisa dessa, e não é apenas um julgador, porque se você bem sabe, a Jari ela é composta por várias pessoas, representantes do órgão autuador, uma pessoa com notório saber jurídico, anota isso, tá? Anota isso que vai ser muito importante. Você tem representantes do órgão autuador e você tem um representante da sociedade, por assim dizer, com notório saber jurídico e você tem representantes da sociedade. Então você tem uma comissão. Essa comissão, quando ela, ainda que eu não tenha sido, por exemplo, relator, se eu assinar lá junto com o relator esse julgamento, que é um absurdo, que ele simplesmente não analisa nada e era nulo o auto,
Se eu assino junto, eu estou na mesma ilegalidade. Não tem grau a mais ou a menos. Eu sou um relator assim como ele o foi. E isso é nulo. Ponto. Todo julgamento de qualquer tipo de processo administrativo ou judicial que exista, todo ele tem que ser motivado, porque ele está falando de um direito, podendo restringir um direito seu, e nesse caso o direito de dirigir. Paulo André, onde é que está escrito isso? Vamos lá, anota aí para você verificar mais tarde, tá? Não precisa confiar só em mim, veja na lei, sempre vai olhar a lei. Eu tenho o artigo 50, pode anotar, artigo 50 da lei 9784, que é a lei do processo administrativo geral. E se você é meu aluno do curso de processo administrativo de trânsito, tá, dessa versão mais nova, você tem uma aula somente sobre essa lei. Dá uma olhada lá, tá bom? Então, o artigo 50, ele vai falar para você, os atos administrativos, eles devem ser motivados quando, ok? Devem ser motivados indicando a situação de fato e os fundamentos legais quando, 2 pontos. E aí ele coloca ali para você um rol taxativo, de situações onde vai ter que ter a fundamentação. E lá está quando o ato administrativo, que vai ser o julgamento, que é um ato, quando ele negue ou ele limite um direito de alguém. Então, se eu tenho o direito de dirigir e ele está sendo suspenso, eu estou pagando uma multa, eu vou sofrer uma advertência, qualquer coisa nesse sentido, eu preciso que esse ato seja motivado. Está na lei 9784, que trata do processo administrativo em âmbito federal. Paulo André, calma. Âmbito federal, eu estou com um julgado aqui, com um processo, que está no âmbito estadual ou mesmo municipal, Paulo André. E aí, como é que faz? Calma. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele já falou há tempos que na ausência de uma lei estadual e municipal, e acredite, estados e municípios não estão nem aí para fazer essa lei, diante da ausência, de forma subsidiária, poderão estes órgãos ou entes do Sistema Nacional de Trânsito, estaduais e municipais, poderão utilizar de forma subsidiária a Lei 9784. Então, por qualquer prisma que você olhe, não há outra conclusão a não ser é absolutamente necessário que todo julgamento da Jari, da Comissão de Defesa Prévia, do CETRAN, de uma comissão tributária, de uma comissão de licitação, da comissão do PAD do servidor, todas estas comissões devem necessariamente fundamentar. Ponto. Paulo André, tudo bem, vi que precisa de uma fundamentação. Mas a minha pergunta agora é, quando eu vejo situações como essa que eu narrei no começo, que simplesmente ele fala, tá tudo bem, o auto tá perfeito, você não tem direito, passe bem, próximo processo, como se fosse ali uma máquina registradora. Paulo André, diante disso, o que eu posso fazer? Vamos lá, em primeiro lugar, se você é membro, e agora eu vou falar como representante do Estado, tudo bem? Se você não sabe, eu sou também advogado efetivo do Detran do Estado do Espírito Santo, com muito orgulho, muita honra, e defendo as atribuições e a legalidade de todos os atos. Defendo a legalidade. O princípio primordial que todos que trabalham na administração pública devem seguir não é interesse econômico, não é interesse político, os quais eu não defendo nenhum, mas sim interesse público. Se você quiser, dá uma olhada no meu site www.nablitz.com, tem um artigo lá falando sobre a supremacia do interesse público. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo, é isso que eu prego e é para ele que eu trabalho. Eu trabalho para o interesse público. Qualquer coisa diferente disso, estou fora. Não é comigo, ok? Não é comigo. Então, vou falar como servidor agora. Veja, se você nesse momento é advogado de autarquia, se você é membro de Jari, como representante da administração ou membro externo, ok? Externo no sentido de representante da sociedade, você tem uma responsabilidade imensa. Sabe por quê? Quando você pega processos como esse aqui, ok? Processos administrativos, eu não tenho papel na mão. Não,
eu tenho uma família, eu tenho um pai de família, eu tenho uma mãe de família, eu tenho alguém aqui que precisa de uma resposta justa. Justa. Se cometeu infração, tem que ser punido. Se o auto está certo, tem que ser punido. Mas se está errado, eu não posso prejudicar o interesse da coletividade. O interesse público é que a administração, ou melhor, que os administrados tenham segurança no que eu estou falando. Tenham segurança no que a administração pública fala. E é por isso que, se você é advogado ou representante, como eu sou, você tem que pensar nisso e fazer o seu melhor. Você deve fazer o seu melhor, necessariamente. Tudo bem? E o seu melhor faz como? Estudando, se qualificando, sabendo o que está fazendo, sendo irrepreensível. Ou seja, estou com um processo aqui, vou decidir e ninguém vai poder falar que essa decisão é nula, porque eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o correto. Vou fazer o correto. Percebe? Essa é a diferença de quem tem responsabilidade com quem está lá somente para ganhar no final do mês. Ok? Falo isso, não falo por ouvir falar, não falo sem ter experiência. Estou na administração pública desde 2011 como efetivo e estou na administração pública como um todo desde 2008. Sei muito bem do que estou falando. Ok? Sei muito bem. E vou até as últimas consequências alegando, fundamentando e brigando para que a população respeite e para que a população tenha fé no que nós fazemos. Porque quando falam mal de um servidor público, fala de mim também. Fala de mim também. E o meu trabalho tem que ser irrepreensível. Claro que eu posso errar, como todo mundo pode, mas eu faço o melhor que eu posso, nas condições que eu tenho. Pode ter certeza disso. Faça você também, como representante. Pega um processo, agora como advogado, vamos mudar a história. Pega um processo, e esse processo está teratológico, está uma vergonha, está uma indecência. A Jari simplesmente falou, tá certo, auto, fim, o que eu faço? Em primeiro lugar, anota isso daí, hein? Anota isso se você é advogado ou se você não é advogado, mas trabalha com processo administrativo de trânsito, ok? Posso não ser advogado e trabalhar com processo administrativo de trânsito, sim, como muitos que são, inclusive, melhores que advogados que eu conheço, ok? Então, veja, nesse caso, o que eu faria? Recebi um julgado da Jari, e esse julgado é nulo, claro. Primeira coisa que eu vou fazer, recurso ao CETRAN, que cabe nesse caso. Faço um recurso ao CETRAN. E primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma preliminar, coloca isso daí, preliminar, de nulidade absoluta do julgado. Como assim, Paulo André? Quando você faz um recurso, ou para a Jari ou para o CETRAN, você vai falar de mérito, né? Questões de mérito. Olha, o auto está errado por conta disso, estou apontando, tenho provas, tudo mais. Só que quando você pega um julgado e esse julgado é inexistente, porque não tem julgado, ele é inexistente, eu vou fazer uma preliminar, porque o CETRAN tem que olhar isso, porque se não olhar, depois eu vou em cima deles. Ok? Vou em cima deles. Então vamos lá. Eu vou fazer uma preliminar dizendo falta de fundamentação, nulidade absoluta do julgado. Eu vou falar que, conforme o artigo 50 da Lei 9784, a fundamentação ela é obrigatória e mais, está escrito lá, dá uma olhada, ela tem que ser clara, ela tem que ser congruente, ela tem que ser explícita. Logo, olhando essa vergonha, tem algumas palavras que a gente não pode usar, mas dá vontade. Olhando essa vergonha, que é este julgado aqui, claramente violou os direitos processuais e também constitucionais. Eu tenho uma aula sobre isso na pré-oficina de recurso de multa. Por isso, o CETRAN tenha a gentileza de anular este julgado e determine a descida dos autos para a Jari, para que ela com vergonha, fala, olha só, eu nunca pensei que um dia alguém fosse questionar meu ato, porque como eles têm o CETRAN que se vire, né? E agora o CETRAN está mandando para cá, olha que vergonha, dizendo que eu só estou recebendo e não estou fazendo direito.
CETRAN agora vai para lá. Olha para lá. E o CETRAN, mais do que isso, ele deve falar o seguinte para Jari: ô, Jari, se liga, tô mandando de volta, faz isso direito, e se não fizer, nós abriremos um processo com medidas legais contra você, ainda que seja no Ministério Público. O CETRAN, queridos, deveria fazer isso. Você já viu fazer isso? Não. Por que não? E a culpa não é deles. O CETRAN nunca fez isso, e a culpa não é deles. Sabe de quem é a culpa? A culpa é do advogado, a culpa é do representante. Por quê? Porque tomou um indeferimento de defesa prévia, faz a mesma coisa na Jari. Veio sem fundamento, o que vai acontecer? Vou fazer a mesma coisa para o CETRAN. Você ignora o que está para trás, mas você tem direito ao julgamento justo e você está abrindo mão disso. Então faça a preliminar. Faz a preliminar de nulidade do julgamento. É necessário, ok? Gil Fernandes está falando que a internet não está ajudando muito. Aqui, nesse momento, para mim, não está dando o recado de que está fraca a conexão, Gil. Pode ser o local onde você esteja. Se você puder, tenta mudar de ambiente aí, para ver se melhora o sinal para você, tá bom? Pode ser que isso te ajude aí. Ok? Então vamos lá, vamos continuando. Olha só, quando o advogado ou o defensor não faz essa preliminar, você simplesmente está rasgando, está abrindo mão de um direito seu que é do julgamento justo. Aí você não tem com quem reclamar, não. Não tem o que reclamar. E isso é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos do meu curso fechado. Se você não souber o que está fazendo, você está pegando o dinheiro que o seu cliente investiu em você e está jogando fora. Então você tem que saber o que você está fazendo. Faz preliminar, ok? Então vamos lá. Julgamento da Jari nulo. Eu faço preliminar para o CETRAN. Faço para o CETRAN. Quem está aí comigo? A Ana, Carol, né? Manhuaçu, Minas Gerais. Abraço para o pessoal de Minas Gerais também. Manhuaçu, se não me falha a memória, é a terra do nosso amigo também, Ronaldo Cardoso, né? Um excepcional professor também de legislação, e principalmente para quem está na autoescola, né? Um abraço aí para todo o pessoal de Minas Gerais também, ok? Então vamos lá. Eu faço esse processo, esse recurso, e esse recurso está lá no CETRAN. E aí que vem a dor de cabeça final. Olha, eu vou dar uma aula, eu não sei que horas vai acabar essa aula, tá? Vamos embora aqui. Eu vou dar uma aula como se eu estivesse dando uma aula para os meus alunos do curso fechado. Tudo bem? Exatamente. Então, anota. Eu só não tenho o meu quadro aqui nesse momento, ok? Só de Campo Grande aí também. Olha, eu não tenho nem o que falar de tamanha alegria de ter todo mundo aqui junto com a gente, tá? Eu realmente, assim, me sinto lisonjeado de vocês investirem o tempo de vocês, todo mundo, tá? Para poder falar de trânsito e melhorar essa situação. Um grande abraço. André também está aí com a gente, tá? Muito, muito legal. Jonathan tá chegando também. Marcos, né? Tamo junto em Marcos também, viu nossas aulas lá. Muito bom, pessoal. Vamos chegando. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de compartilhar aí. Tem um botãozinho compartilhando. Você não vai sair dessa aula. Compartilhou, já foi, ok? Me ajuda aí nisso também. Então vamos lá. Agora é aula pesada, ok? Pega o papel e caneta. Vai ser aula pesada agora, é aula do meu curso, tudo bem? Nível de curso aqui agora. Vamos lá. Seguinte, tá no CETRAN. O que eu espero do CETRAN? Eu espero que o CETRAN julgue com honestidade. Eu espero que o CETRAN julgue correto, que ele pelo menos leia Jesus a preliminar. Né? E não reproduza o erro, o absurdo, a imoralidade, a pessoalidade, a falta de ética, de zelo, de personalidade até que a Jari fez. Eu espero que o CETRAN leia, simplesmente isso. Se você ler, CETRAN, mostrar que você sabe ler, já estou feliz. Né? Então, eu só abrir aqui, eu quero botar, se você tiver também um código de trânsito aí vai ser importante nessa hora, tá bom? Deixa eu achar aqui... Beleza, pronto. Olha só.
Ricardo Caetano também, né, chegando aí agora, também já foi nosso aluno da turma 1. Felipe, membro da Jari. Felipe, membro da Jari. Olha, temos mais um representante, assim como eu. Hoje eu também estou como representante da Jari. Felipe aí também nos dando a honra da sua presença. Então vamos lá. Chegou lá no CETRAN. Pessoal, quem é o CETRAN? Não quero saber de julgamento do CETRAN agora não. Quem é o CETRAN? O que o CETRAN representa para a sociedade jurídica de trânsito? O que o CETRAN representa? Boa noite, é José também chegando, seja bem-vindo. O que o CETRAN representa? Vamos lá? CETRAN, artigo 14, eu tenho as competências. Eu quero que você preste atenção. O processo está no CETRAN, não julgamos ele ainda, aguenta lá, segura ele. Agora a gente está no CETRAN, que eu quero saber quem é que está lá no CETRAN. Eu vou ler para você, não precisa abrir o seu CTB agora não, só anote, para que depois você faça essa leitura que é importante. Artigo 15 do CTB, olha só. Os representantes do CETRAN e CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Deverão ter, vou falar mais alto, deverão ter, representantes do CETRAN deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Não vou ficar nervoso, mas vou repetir. Os membros do CETRAN devem ter, reconhecida experiência em matéria de trânsito. Ponto. Por quê? Porque o CETRAN, ele é o órgão de cúpula, ele é o maior órgão e o mais importante órgão no sentido de julgamento do Estado. Logo, eu preciso ter a nata no Estado de representantes com entendimento, com conhecimento jurídico de trânsito, tem que estar nessa comissão para julgar, concorda comigo? Tem que estar lá, está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Está aqui. Está aqui, muito simples. Parágrafo 2º fala assim ainda. Os membros do CETRAN e CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Eu quero perguntar para você o seguinte: o que seria reconhecida experiência em trânsito? Sabe por quê? Porque eu, analisando as composições de alguns CETRANs dos estados do nosso país, reconhecida experiência em trânsito, eu peguei algumas composições, algumas que eu achei, porque outras eu não achei, isso é outro assunto, e eu fui procurar no Google, né, o nome dessas pessoas, e acreditem os senhores, eu não achei o nome de quase ninguém. Os membros do CETRAN, eu procurei em pelo menos 3 estados. Eu não achei nada, eu achei 0. Quando o artigo 15 fala que eles têm que ser pessoas de reconhecida de experiência reconhecida no trânsito. Então eu tenho pessoas julgando, decidindo a vida de outras pessoas que não contribuíram para a sociedade, porque para contribuir você precisa fazer alguma coisa para outra pessoa, não é simplesmente estou lá um dia, me dá meu processo aqui, peguei meu processo, está aqui, julguei, me dá meu dinheiro do mês. Peguei um processo, julguei, me dá meu dinheiro do mês. Meus queridos, isso é muito fácil. Isso é muito fácil, isso é ridículo. Quando eu coloco lá pessoas do CETRAN, eu preciso o quê? Que as pessoas tenham reconhecida experiência em trânsito. Essa pessoa precisa ter feito alguma coisa para a sociedade. Ela precisa ter escrito pelo menos um artigo de meia folha. Eu preciso ver, é notório, está aqui, tem que ter notoriedade. E sabe o que eu tenho então com isso? Eu tenho que, vou voltar aqui no código, quando a composição do CETRAN, ela não está arraigada
no artigo 15 com pessoas de reconhecida experiência em matéria de trânsito, a composição do CETRAN ela é nula, não tenho mais o que falar. Quando eu tenho pessoas lá que eu não consigo achar nada delas, não é notório, não é reconhecido. Então elas não podem estar lá, o governador está errado. O governador de todos os estados praticamente. Você fala assim, olha, governador, não é uma resolução, não é uma instrução de serviço, não. A lei federal está dizendo que você é obrigado a colocar pessoas de reconhecida experiência em matéria de trânsito. Então você não pode colocar pessoas que não tenham reconhecida experiência em matéria de trânsito. Simples assim. Vocês me desculpem, tá? Eu estou um pouco alterado, mas que eu fico muito indignado com isso. A maioria me conhece aqui, eu tenho um trabalho seríssimo na internet e não faço isso sozinho. Eu tenho muitas pessoas aqui que vocês não veem, mas que trabalham na minha equipe e me ajudam a levar esse conhecimento para vocês de forma gratuita. E não é barato para a gente, mas a gente faz isso de forma gratuita. E quando eu defendo a legalidade, quando eu defendo a moralidade no processo administrativo, e tenho que ver um CETRAN, que é a cúpula, que vai ser o órgão que vai fazer, que vai dar consultoria, que vai normatizar, dando instruções de serviço e tudo mais, que a pessoa não sabe nada, de nada. Eu me sinto um palhaço nessa situação. É um absurdo. Não tem outra palavra. E é por isso, por essas e outras situações, que eu encabecei uma luta, a qual eu chamo todos vocês também, se não estiverem, e ainda que eu lute sozinho, eu vou à frente, que é o do Fundamenta Jari. E o Fundamenta Jari é só o começo. A exigência de fundamentos nas decisões, a exigência da divulgação do nome das pessoas que estão lá e no CETRAN também, a divulgação do que eles fazem para ter reconhecida experiência em matéria de trânsito, essa luta eu assumi. Se você quiser vir comigo, será muitíssimo bem-vindo. Mas se ninguém vier, não tem problema, eu vou sozinho também, porque nós temos que nos valorizar. Então o CETRAN, que é composto hoje só por brilhantes pessoas, de acordo com o artigo 15, ele, claro, vai pegar esse processo, vai olhar para eliminar e vai falar, esse julgado é nulo. Anula esse julgado da Jari e manda para lá de volta. Ponto. Tem que ser assim. Ok? O pessoal está com a gente aí, né? Rodrigo, a Ana. Com certeza, tem muitas pessoas aí juntas, eu fico muito feliz por isso. Tá? Porque se eu fizesse simplesmente um vídeo na internet reclamando de tudo aqui, seria muito fácil. Mas eu pretendo e vou, vocês sabem disso, muito além disso daqui. Eu levo a sério o investimento que vocês fazem, eu levo a sério a vida de vocês, ok? Eu prego uma realidade que eu vivo, por isso que vocês sabem, a transparência coloca a minha cara aqui, poucas pessoas o fazem, né? Botar a cara aqui para o Brasil inteiro não é muito fácil. Mas a gente faz isso pelo ideal que a gente tem. E aí o CETRAN vai anular isso daí. E se ele não anular, se ele entender, não, deixa para lá, eu vou julgar isso aqui agora e tal, e vou anular o auto de infração porque você não estava manuseando, você estava utilizando como telefone mesmo e tudo mais, ok. Nesse caso, ele anula esse auto de infração. E sabe o que? Aí anulou, você fica feliz, o seu cliente fica feliz. Tudo bem, é uma vitória. Só que, e tem que ser uma vitória mesmo, e eu respeito muito isso, ok? Só que é uma questão, né? O professor Alexandre aí também chegou, boa noite, cara amigo aqui, meu amigo pessoal aqui de Vitória Espírito Santo também, né, Alexandre? E quando você tem essa vitória, e é uma vitória porque você teve um auto anulado porque era nulo, só que nada aconteceu na Jari. Nada aconteceu. A Jari precisa ser educada, assim como uma criança é. Sabe quando você está cuidando de uma criança e ela faz uma coisa errada? Vamos dizer, tem uma criança, você dá um copo na mão dela e fala, cuidado para não cair. E ela vai lá e joga no chão.
Jogou no chão. Aí você vai lá e limpa o chão. Limpou o chão, acabou. E nada aconteceu. Você não fez reprimenda, você não chamou atenção, fez nada. O que a criança vai fazer? Não aconteceu nada com ela, vai fazer de novo. Até que você chegue lá e fale assim, olha só, você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, vai ter essas consequências. Aí a criança vai pensar duas vezes. E quando o CETRAN dá provimento a esse caso e não chama a Jari a razão, não cobra dela, é o CETRAN enxugando o chão. O CETRAN está enxugando o chão. E a Jari está lá, falando assim, posso quebrar de novo, posso sujar de novo, porque comigo nada acontece. É esse o recado. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Por isso que nós vamos exigir e nós vamos protocolar junto à OAB, junto ao Ministério Público e junto às secretarias municipais, DETRAN, DR, as exigências da coisa mais óbvia e justa, que é um julgamento justo. A que ponto chegamos, mas faremos isso, faremos sim, com pesar, mas com orgulho de estarmos fazendo alguma coisa. Então veja, quando nós temos esse julgamento, ele é nulo, tanto da Comissão de Defesa Prévia, quanto da Jari, quanto do CETRAN. O CETRAN não pode passar o pano no chão para limpar a sujeira da Jari e nada fazer. O CETRAN tem que ter pessoas com notório conhecimento em matéria de trânsito. O CETRAN precisa lembrar que ele não tem apenas a competência do artigo 15, ou melhor, do artigo 14. Ele não tem apenas a competência de julgar. Se você for olhar o artigo 14, ele fala o seguinte, compete ao CETRAN cumprir e fazer cumprir a legislação, elaborar normas no âmbito das respectivas competências. O seu CETRAN já elaborou normas? 3. Tira o chapéu para o pessoal do Sul. Tira o chapéu para o CETRAN, não conheço de perto, não conheço ninguém. Mas se eu vou na internet, eu consigo achar um monte de coisa deles. Tá? Então, é um orgulho essa parte. Não falo do resto, porque pois não conheço. E nem julgamento. Eu estou falando da forma como eles divulgam as instruções, os pareceres deles. Estão de parabéns. O resto não falo, pois não sei. Tá bom? Terceiro, responder a consultas relativas à aplicação da legislação e procedimento normativo. Quarto, a competência do CETRAN, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Se tiver uma cobrança um dia, se o Ministério Público, se o governador ou alguma secretaria virar e falar assim, CETRAN, eu estou lendo aqui o CTB, e o CTB está me dizendo que você tem que estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Eu nomeei vocês aí, vocês estão aí felizes, contentes, fazendo julgamentos bonitos, né? Só coloquei pessoas com notório conhecimento de trânsito. Eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui no inciso 4º, CETRAN. Você está estimulando e orientando a execução de campanha educativa de trânsito? Como que eu não estou vendo? Você pode me ajudar? Você pode? Exatamente, Felipe, é o governador. Você pode me ajudar aqui, CETRAN? CETRAN, me fala aqui, CETRAN. Onde é que está esse estímulo à campanha educativa de trânsito? Que eu não estou vendo, não. E está dizendo que é uma competência só. Ou no seu CTB só tem o inciso 5º, julgar os recursos interpostos contra decisões da Jari, etc. Só tem ele? Porque o meu CTB tem mais aqui, eu estou vendo mais. Não sei você, CETRAN, eu estou vendo. Ok? Por aí vai, né? Inciso 8º. Acompanhar e coordenar a atividade de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro, licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Tem alguma coisa disso aqui no seu Estado? Hein? Tem alguma coisa disso aqui? Marcos, presidente e membros. Tem alguma coisa disso aqui no seu Estado? O CETRAN está acompanhando, coordenando a atividade de administração e educação? Tá? O artigo 14 não tem apenas o inciso 5º, não é apenas para julgar, tem que fazer um monte de coisa. Infelizmente, nem o julgar em alguns estados nós estamos tendo aí êxito, né? Com um julgamento normal. Imagina quando e vamos cobrar que tudo seja feito.
Tudo seja feito. E aí, como é que vai ficar? Eu estou prevendo o apocalipse, eu não estou nem aí, eu vou na frente. Se vocês quiserem, vamos junto. Tá? Mas eu vivo disso. Eu defendo, me defendo como servidor, faço melhor. E quem não está fazendo vai ter que responder. Porque eu vou atrás. Eu tenho alunos, eu tenho pessoas que nos elogiam o tempo inteiro. Eu tenho responsabilidade com todo mundo. E pode me cobrar, você pode me cobrar. Paulo André, o que você está fazendo? Pode me cobrar. Pode me cobrar. Estaremos lá. Ok? Continuando. Quando você tem julgamento sem fundamentação, eu tenho violação ao princípio da moralidade, pois, obviamente, é imoral. E a imoralidade, né, como aí um paralelo à moralidade, é um princípio constitucional administrativo. Paulo André, por que é constitucional administrativo? Porque a Constituição Federal ela tem um capítulo específico falando lá da administração pública, tá bom? Se não me falha a memória, é o capítulo 12, tudo bem? Se não me falha a memória, da Constituição. Mas é o artigo 37. Por isso que, perdão, os princípios que estão nesse artigo 37, eles são princípios constitucionais, porque estão na Constituição, e administrativos. Princípios constitucionais, administrativos. Está na Constituição, no capítulo da administração pública. Então, quando eu tenho esses dois aí juntos, eu estou no artigo 37 caput. E o artigo 37 caput, anota isso daí, dá uma olhada depois, vale muito a pena você conhecer isso, tá bom? Se você é meu aluno do curso, vai lá no módulo 1, dá uma olhada nessa aula. Espetacular para você fazer recurso, tá bom? Dá uma olhada lá. Vamos lá. O que fala o artigo 37 caput? Ele fala o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, Estados, Distrito Federal e municípios, deverão obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao que segue. Por que ao que segue ou ao seguinte? Porque tem muitas outras coisas nesse capítulo, mas eu vou me prender ao caput. Dê uma olhada no caput, tá bom? A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, Estado, Distrito Federal e município, tem que obedecer ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quando o administrador está violando qualquer um desses princípios, ele viola a Constituição, anote, ele viola o poder, ele viola o direito administrativo e ele viola a lei, essa é a mais importante, significativa e contumaz. Ele viola a lei que eu adoro, que é a lei 8429, mais conhecida como a lei da improbidade administrativa. Um princípio não é só um princípio. Quando eu dou aulas para servidores, e faço isso muito, quando eu faço isso nos meus cursos fechados, onde eu tenho 40 horas para falar, eu sempre falo, não negligencie os princípios, porque a administração pública ela tem que fazer, tudo que ela faz é baseado em dois: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Então, se a administração pública faz alguma coisa violando o princípio, acabou. Então, para que você vai falar do artigo tal, do não sei o quê? Tá? Se está tudo no princípio, você faz um princípio, acabou. Você destrói o argumento. Ok? E sobre a moralidade especificamente, eu vou aqui ler para você que está me acompanhando nesse momento uma passagem do livro que eu gosto muito e recomendo para você, tá? Que não é a versão mais atualizada essa daqui, tá? A outra está aqui na biblioteca, mas eu estou com essa daqui na mão e para princípio vai nos ajudar, que é o Manual de Direito Administrativo do professor José dos Santos Carvalho Filho. Espetacular, espetacular esse livro aqui. Assim como outros, você tem da Maria Silvia Zanella de Pietro, você tem do professor de vanguarda Eli Lopes Meirelles, inúmeros, Diogo Figueiredo, que agora está vindo aí com tudo também, tá bom? Inúmeros. Mas eu peguei esse daqui por ser mais sucinto, eu vou ler uma pequena parte
do livro, tá? Na versão que eu estou, na edição que eu estou, que é a 24ª, tá? Que é um livro que eu guardo com muito carinho, porque eu usei muito na minha faculdade também, e também depois nos trabalhos. Vou ler aqui a página 20, tá bom? Página 20. Olha só, não vou ler ela toda não, calma, só um pedaço. Olha o que ele fala, uma parte que ele fala do princípio da moralidade. Ele fala bem assim, tá? Abro aspas. O que pretendeu o Constituinte foi exatamente coibir esta imoralidade no âmbito da administração. Pensamos, todavia, que somente quando os administradores estiverem realmente imbuídos de espírito público é que o princípio será efetivamente observado. Aliás, o princípio da moralidade está indissociavelmente ligado à noção do bom administrador, que não somente deve ser conhecedor da lei, como dos princípios éticos regentes da função administrativa. E aqui eu vou pular para uma outra parte onde ele fala do que eu mais gosto. A falta de moralidade administrativa pode afetar vários aspectos da atividade da administração. Quando a imoralidade consiste em atos de improbidade, que como regra causam prejuízo ao erário, o diploma regulador é a Lei 8429 de 92, que prevê as hipóteses configuradoras da falta de probidade administrativa, bem como estabelece as sanções aplicáveis a agentes públicos e a terceiros, quando responsáveis por esse tipo ilegítimo de conduta. Ponto. Um julgamento sem fundamentação é um julgamento imoral. O julgamento imoral fere um princípio. Ferir princípio é improbidade administrativa, prevista, se você quiser anotar, no artigo 11 da Lei 8429. Então, sim, a violação de qualquer princípio administrativo gera improbidade administrativa. Paulo André, eu entendi, achei legal, concordo, mas o que a improbidade administrativa geraria então? Porque eu sempre ouço as pessoas falarem disso, improbidade e tudo mais, mas eu queria saber exatamente o que isso pode acarretar. Bom, para isso, você vai anotar aí mais um artigo, tá bom? Na verdade, mais um parágrafo. Anota aí o artigo 37, parágrafo 4º, vou falar devagar para você anotar. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigo 12 da Lei 8429. Mais uma vez, repito, se você é meu aluno do curso de Processo Administrativo de Trânsito completo, vai lá, eu não me lembro o módulo, eu acho que é o módulo 6, tá bom? Mas você vai achar fácil, que tem uma aula só sobre improbidade também. Tá bom? Uma aula super completa só sobre isso, dá uma olhada lá. Quais são as penalidades, Paulo André? As penalidades são ressarcimento ao erário, tá? 37, parágrafo 4, com o artigo 12 da Lei 8429. Eu tenho ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens do administrador, suspensão dos direitos políticos e perda de bens e valores, além de multa administrativa e proibição de contratar com a administração pública. Estas são as penalidades para quem viola um princípio só, não estou nem indo longe, tá? Se você for acusado de imoralidade administrativa e julgamentos sem fundamentação são imorais, são ilegais, viola o interesse público, viola a boa-fé da administração pública, viola a segurança jurídica, tá bom para vocês? Todos esses são princípios. E eu preciso de um para enquadrar o agente público da Jari, do CETRAN, de onde quer que seja da administração, em improbidade administrativa. E aí, ele vai... Eu estou falando só da responsabilidade administrativa, eu não estou falando de responsabilidade penal, não. Paulo André está indo longe. Exatamente. Nós vamos até onde é necessário.
Nós vamos até onde a moralidade vai ficar maior do que a imoralidade. E a gente vai. Nós vamos com toda certeza. Toda certeza. Ok? Então essa é a importância de você conhecer princípios. Né? Quando você está fazendo um curso e o professor começa falando de princípios, se é EAD, né, à distância, ou você já pula para frente, ou você, se é presencial, você sai da sala. E eu sempre falo, é a matéria mais importante. Princípios é a matéria mais importante. Princípio faz uma pessoa perder o emprego, princípio faz um recurso ser deferido. Princípio faz um auto de infração ser anulado, princípio faz uma indenização ser paga. O problema é que poucas pessoas conhecem princípios ou sabem como utilizá-lo. Por isso que eu dediquei um módulo inteiro no meu curso falando só sobre princípios. E não é, não, é como eu falei aqui. Princípio tal, aplica assim, recorre assim. Vai para o judiciário se for o caso assim. Ponto. Dessa forma. Muito simples. Tudo bem? Mas vamos continuar, né? Vamos continuar. Primeiro, antes de continuar aqui, temos mais assuntos aqui interessantes, que eu também vou falar de princípio agora, tá? Eu quero falar do princípio da transparência e da publicidade. Se essa live tá legal aí para você, se você tá ouvindo bem, comenta aí, clica na tela para você dar um like para eu saber, que às vezes parece que eu tô falando sozinho, né? Parece que eu tô com a câmera desligada, é um negócio estranho. Como é que tá aí para você? Tá legal? Dá um feedback aí para mim. Quero saber como é que tá para você. Tá legal, né? Tranquilo? Show de bola. Que às vezes tem um delay também que nos atrapalha um pouquinho. Tudo bem. Muito bom, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Vamos continuar a aula aqui. Eu fico muito, muito feliz de ter essa audiência numa quarta-feira. Você que está sempre pensando, correndo atrás para melhorar a sua vida, né? A sua vida. Quando você melhora a vida dos outros, você melhora a sua. Quando eu melhoro a sua vida, eu melhoro a minha. E a gente junto melhora o mundo. É assim. Eu sei, eu não sou... não fantasio, né, de que eu estou num mundo ideal e que eu vou resolver todos os problemas do universo. Mas a minha parte vai ser feita, se Deus quiser. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Eu quero falar com você de outro princípio. Eu sempre vou aplicar aqui ao processo, aos recursos e aos julgamentos, tá bom? Seguinte, botei aqui o princípio da transparência. Veja bem, quando chega um cliente para você e fala bem assim, eu fui multado, né? Não é o correto, mas é o que eles falam e tá tudo bem, não tem problema. Mas você sabe que ele não foi multado, porque multado só depois da notificação de penalidade. Chega lá o cliente para você com a notificação de autuação, por exemplo. E ele fala bem assim, doutor, chegou isso aqui para mim e tal, e o que dá para fazer? E aí você fala o seguinte, nós vamos verificar a possibilidade, olha bem o que eu vou falar, hein? A possibilidade de fazer um recurso aqui, uma defesa, nós vamos verificar isso. Mas para isso, eu preciso ver o ato administrativo que imputou a você essa infração, que está falando que você está errado e tudo mais. Tem um ato que está te atacando, tudo bem? O ato que está atacando o seu cliente é o auto de infração. Essa é a acusação. A defesa, que é o que você vai fazer, ela tem que bater de frente com o quê? Ela tem que bater de frente com o auto de infração. Percebe? Os dois têm que se combater ali. Beleza. Como é que você faz uma defesa sem saber a acusação? Já viu isso? Imagina, a pessoa chega lá no escritório criminal e fala assim para o advogado. Eu preciso de advogado. Por quê? Porque eu estou sendo acusado. De quê? Não sei. Como não sabe? Não sei. Eu só sei que eu estou sendo atacado aqui. Olha só. Mas, peraí. Quem está te acusando? O Ministério Público. Mas qual é a acusação? Não sei, doutor. Não me falaram. Só falaram que eu estou sendo processado. Você consegue ver como isso é louco?
e ilógico, é doido, né? Como é que eu vou defender do vento, vou me defender do vento, não sei o que está acontecendo, não existe. Pois bem, como é que você vai fazer uma defesa de autuação sem estar com auto de infração na mão? Me fala essa mágica que eu quero aprender. Como é que eu vou fazer uma defesa se eu não sei qual é a acusação? E a acusação é o auto de infração. Vou fazer uma defesa do negócio que eu não sei. Vou fazer, sou inocente, não cometi a infração, qualquer coisa assim. Por quê? Porque eu não tenho auto de infração na minha mão. O que eu quero dizer com isso? Se o seu cliente não tem auto de infração, você vai até o órgão de trânsito. Se o órgão de trânsito falar, eu não tenho auto de infração, então você fala assim, então tudo bem. Você quer que eu faça uma defesa sem saber a acusação? É isso mesmo? Isso tem 2 nomes. Vários nomes, mas vou usar 2. Cerceamento de defesa. Né? Tem uma conjunção aí. Cerceamento de defesa. Simples assim. Simples assim. Ok? O Rodrigo está falando, os membros da Jari são servidores efetivos ou ocupantes transitórios do cargo. Os membros da Jari, a resolução 357, que trata da Jari, ela não falou isso. Ela falou que tem que ser representantes do órgão. Ok? É do órgão. Então, eu posso ser efetivo, eu posso ser comissionado. Você entende? Agora, eu tenho, além dessas pessoas, eu tenho representantes da sociedade. Entendeu? Representantes da sociedade. Então, tem que ter, porque está na resolução. Quem fez isso foi o CONTRAN. O CONTRAN colocou isso lá. Então, tem que ter. Ok? Mas não precisa ser efetivo. Então, veja, quando eu estou fazendo uma defesa de autuação e não tenho o auto de infração, aí nesse caso, ou você já faz na hora um protocolo de cerceamento de defesa, porque isso vai dar uma anulação do próprio processo, não é do auto, do processo, tudo bem? Ou você faz o protocolo dizendo isso também e guarda. Por quê? Porque quando você faz a defesa sem o auto de infração, se ela é indeferida, você pode questionar no Poder Judiciário, a legalidade da medida, porque eu estou me defendendo de uma coisa que eu não sei o que é, porque não me deram o auto de infração. Anota aí se você estiver fazendo isso. E o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, fala que a todos, eu vou falar devagar, tá bom? Artigo 5º, 55 da Constituição Federal, ela fala que a todos, não é alguns, não é a certas pessoas, a todos os litigantes em processo administrativo ou judicial, a todos eles são garantidos o direito contraditório e da ampla defesa. Eu estou num processo administrativo. Como é que eu não vou ter direito ao contraditório e ampla defesa? E o contraditório significa a acusação vai agora contrariar, combater, questionar, contrarrazoar. Mas eu estou sabendo que eu estou sendo acusado. Se eu não tiver isso, é nula, é violação de preceito constitucional, melhor, de direito constitucional, ou que alguns entendem garantia constitucional. Mas e acabou, anulou, fim de papo, vitória para o defensor aí. Percebe? Às vezes, os nossos colegas que já trabalham na área, ficam apegados a detalhe, que são importantes, tá? A detalhe da portaria 59 do Denatran, que é um requisito obrigatório, que é facultativo, a UF, a não sei o quê. Quando nem precisaria falar disso. Era simplesmente você falar, ei, você vai me acusar, eu não sei do que é, você quer que eu me defenda? Acabou, morreu, fim, ok? Acabou. No administrativo e no judicial, fim de papo. Percebe? É simples, mas é simples, né? Eu falando assim parece simples, né? Mas é simples quando você domina a matéria, quando você estudou, quando você tem uma visão mais ampla de tudo isso daí. Ok? E essa visão ampla
né? Exatamente, tem que utilizar os princípios. Essa é uma vantagem que as pessoas têm e pouco fazem. Botou lá, fim de história, tá? É vitória. Então veja, por isso que eu sempre faço eventos, né? Eventos presenciais, eventos online, para a gente discutir. Para a gente discutir e aprender. Eu aprendo muito com vocês, meus alunos, principalmente pessoal dos cursos e também da lista VIP, né? Que sempre que eu posso, eu mesmo passo lá, mando um recado, mas pessoas mandam jurisprudência. Olha isso aqui, professor, que interessante. Eu aprendo muito com vocês também. Fico muito grato por isso, por essa troca que a gente faz, entendeu? Nesse momento, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo agora, que vai se transformar numa gravação também, eu estou com a segunda oficina de recursos de multa aberta. Então você tem lá uma série de videoaulas gratuita, totalmente aprofundada para você analisar, estudar, conhecer e entrar no mercado. Tem muitas pessoas aí, eu vou falar com tristeza, fazendo besteira, tirando dinheiro de pessoas humildes. Tem gente vendendo aí cursos presenciais online, pessoas que não têm conhecimento, que não têm experiência, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque eu prezo muito por você. Eu prezo muito pelo seu investimento, pelo seu tempo, tá? Eu tenho muitos alunos que vão para um lugar e depois vêm me procurar, Paulo André, não é assim, eu vi que não é assim e tal. É só você fazer uma pesquisa, olha, independentemente da pós-graduação que você vai fazer, do curso que você vai fazer, do que for, pesquise antes sobre a pessoa. Veja o que ela tem a te oferecer. Veja o que ela está escrevendo, o que ela está publicando. Entendeu? Você está fazendo investimento para a sua vida. Você está fazendo investimento para a sua carreira. Você está estudando, vou fazer uma pós-graduação, vou assistir uma palestra, eu vou fazer um curso, qualquer coisa assim. Eu falo do meu mesmo. Procure, pesquise, saiba sobre mim, sobre outras pessoas. Vá saber. Veja que essa pessoa se chegou ontem aí no mercado e tal. Mas não seja enganado. Porque você vai sofrer com isso. Entendeu? Então, seja honesto com você e com as pessoas pelas quais você está trabalhando e estudando. Eu sempre falo, né, para alunos também, que a gente faz as coisas, tudo que você faz, você tem que responder a duas perguntas. E as perguntas são por quê e por quem. Sempre. Sempre. Tudo que você faz, você tem que perguntar por quê e por quem. O que eu quero dizer com isso? Por que que eu estou estudando? Por que que eu estou trabalhando? Por que que eu estou virando noite? Por que que eu estou pegando segundo, terceiro emprego? Por quê? E por quem eu estou fazendo isso? Quem é importante para mim nesse momento? Quem está na minha vida? Quem merece esse investimento? Se você tem um porquê e um por quem, pode ter certeza que essas pessoas contam com você também. Então tenha responsabilidade onde você vai investir o seu tempo, seu dinheiro e a forma como você vai fazer um recurso, entendeu? Tome muito cuidado com isso, tá? Deixa eu ler aqui os comentários que vocês estão falando que eu não estou conseguindo ler. Peraí, tá difícil. Não temos que ter medo mesmo não, temos que fazer o possível o melhor que a gente pode mesmo. A Ana colocou aqui, essa semana a Jari indeferiu uma defesa prévia alegando falta de recurso administrativo, porém eu havia enviado a Jari a defesa via Correios por AR, juntei a AR e agora estou aguardando o resultado. Exatamente. Quando o julgador, ele pega o processo, tá? É um vício de julgamento isso, o julgador ele vai pegar e vai olhar lá, a primeira coisa, tempestivo ou intempestivo? Data tal, veio depois, opa, intempestivo, pá, mais um processo. Só que às vezes você protocolou num lugar que foi pelo correio e outro, e quando chegou lá no local de destino, é protocolado lá no local de destino, no dia que chegou.
E aí, se ele não estiver atento para essa data do correio, vai estar julgando negócio nulo. Ele nem analisou direito, nem viu. Percebeu? Então, sim, tá certa, Ana, corre atrás mesmo. E se não aceitarem isso, me procura, porque, e atenção, muito bom eu ter lembrado disso aqui, tá? Atenção que eu vou falar agora, hein? Atenção, e se vocês puderem, me ajude, passe para frente a mensagem que eu vou falar agora, tá bom? E aí eu vou falar, e também a Ana já pode começar isso daí, se for o caso, tá? O meu canal do YouTube, na Blitz, Legislação e Direito de Trânsito, ele agora também estará aberto para mostrar de forma escancarada, trazer à tona o que está acontecendo na administração. Então, se tem pessoas que estão achando que não vai acontecer nada, vai ficar por aí, não vai não. Porque os julgamentos errados, esse aí da Ana, dependendo do que acontecer, por exemplo, que não tiver fundamentação, tiver nulo, eu vou abrir um espaço na agenda e nós vamos ter um quadro no nosso canal onde eu vou pegar o julgamento, o nome das pessoas se tiver e vou fazer uma aula sobre. Vou mostrar, tudo bem? Então, se tiver casos como esse, depois do Fundamenta Jari, isso vai acontecer depois, nós vamos protocolar tudo, depois nós vamos continuar, porque não vai morrer, claro que não. Eu vou fazer esse quadro, tá bom? E vou pegar, olha, denúncia, eu vou botar aqui, denúncia, julgamento da Jari, julgamento CETRAN, tá aqui, vamos ler, tá desse jeito, vamos pedir esclarecimento, vamos ligar para a ouvidoria, para a corregedoria, esse negócio não vai ficar bonito não, tá? Isso aí já está organizado, já está certinho, vai acontecer mesmo. Então, se você tiver um desse aí, depois do Fundamento da Jari, depois que a gente fizer os protocolos, nós vamos abrir aqui o nosso canal e nós vamos falar do Brasil todo, mostrando a realidade. E aí vamos ver se essas pessoas que estão aí sob a sombra do anonimato, nada acontece, por que eu vou mudar? É a história do chão molhado, né? Nada acontece. Vamos ver se essas pessoas vão gostar de colocar o nome aí no Google, no YouTube, por exemplo, e achar lá, né, o nome delas atrelado a uma ilegalidade. Vamos ver o que vai acontecer, tá? E nós vamos fazer isso aí com certeza, pode me cobrar sim, tá bom? O Evandro está falando aqui, deixa eu ver, porque está cortando aqui, só vou ler até onde eu consigo. Recebi o ofício da Jari informando que o recurso foi julgado improcedente, sem anexar qualquer decisão. Após muito custo, no último dia do prazo, consegui acessar o processo e, pasmem, a defesa eu não consegui ler. Depois eu vou ver, Evandro. Tá? Eu faço um comentário sobre isso daí também que você falou, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui no computador, Evandro. Consegui aqui no computador, eu acho. Deixa eu ver aqui. Para a defesa prévia, a autuação foi julgada pela Jari. Realmente é para ficar pasmo, né? A defesa prévia foi julgada pela Jari. Evandro, se você tiver aí organizadinho, cópia disso, envia para a gente. Se você puder, se você quiser, sem problema nenhum, pode enviar para mim. A Jari julgou a defesa. Manda pra gente aí. Vamos olhar isso daí. Ok? Com certeza. Pessoal, vamos chegando aqui ao final dessa live. Ficamos aí mais de 1 hora hoje, né? 1h15. Tá bom? Se você não assistiu ainda as 2 primeiras aulas da oficina de recurso de multa, assista, baixe. Tem um e-book lá que eu fiz com todo carinho para quem acompanha a oficina, tá? Tem um e-book lá, passo a passo, só você baixar lá que você vai conseguir fazer um recurso melhor do que você provavelmente está fazendo. Ou você pode ter um insight lá interessante para melhorar a sua vida lá também, ok? Assista, vai ficar pouco tempo no ar. Na primeira oficina, as pessoas me procuraram, Paulo André, eu não vi, perdi. Quando acaba, sai do ar, não tem jeito, vai ter que esperar no que vem a terceira. Só no que vem. Então vai lá, assista, não perca essa oportunidade. Dia 27, se não me falha a memória, todas as aulas vão sair do ar.
ok? Nós já temos lá mais de 2.000 visualizações, pelo que me falaram lá, se não me falha a memória, ok? Então tem muita gente aí, mais de 2.300 inscrições, 2.300 pessoas se inscreveram para esse evento. Muito feliz, estou extremamente feliz com isso daí também. Então vai lá, não perca tempo, não perca tempo. E atenção, hein? Vou dar aqui mais um spoiler, né? Tô virando o rei do spoiler agora. Olha, se você, final do ano, se você quiser estar conosco, você trabalha com processo, presencialmente, um dia inteiro, ok? Um dia inteiro, falando só sobre os atuais temas de recurso de multa. Vou preparar uma super aula, tá? Eu vou dar aí 8 ou 9 horas de aula direto só para almoço e um café rápido. Nós vamos preparar, o pessoal já está vendo aqui, ok? A programação vai ser essa aula só comigo. Então, se você quiser, tem muita gente que fala assim, pô, André, quero te conhecer, tal, só na internet. Se você quiser, se programa. Vamos fazer um dia bem legal de encerramento do ano do Nablitz, ok? Então vai estar toda a galera lá, todo mundo. Se você quiser participar, presencial, ok? Nós vamos botar um valor simbólico aí bem interessante. Dia 23 de setembro agora, nós vamos fazer um evento para instrutores de trânsito, né, onde nós vamos ter representantes de associações. Conseguimos aí algumas associações de instrutores que estão vindo aqui para Vitória para discutir sobre os instrutores de trânsito, e nós vamos marcar aí esse evento. Aí presencial, falando sobre processo, só sobre recurso de multa e julgamento, ok? E aí eu vou aí 8, 9 horas eu falando direto. Adoro fazer isso aí, tem tempo que eu não faço um dia desse. Então, se você quiser, dá esse programa aí que vai ser bem legal, ok? Beleza? Prepare-se aí, nós estamos chegando e a gente vem com tudo. Muito obrigado pela presença de todo mundo, um forte abraço e eu vejo você na oficina.